Pois é, Uhum. é bom fazer um teste. Agora tá vermelho. Agora foi. Tô em dúvida Agora mesmo. foi. Acho que ele tava Ah, carregando ficou? mesmo. Tá, certo, Ficou. Aham. certo. Pessoal, eu me chamo Eva Magna, sou estudante da graduação de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Bahia, e junto com meus colegas Ricardo Jesus e Jean Vinícius, nós iremos mediar uma entrevista que tratará um pouco sobre ações das radiações com sistemas biológicos, como os raios-x são criados, qual a utilização da radiação em exames de imagem, como ela é utilizada para tratar de neoplasia, assim como a radiação está sendo utilizada durante a pandemia em qual nos encontramos. Essa entrevista ela vai ser apresentada ao curso de Biofísica, que tem como coordenador doutor e professor Victor Diógenes, e para tratar sobre o tema, nós traremos como convidada a professora tecnóloga em radiação, especialista em radioproteção e mestre em física, a senhora Paola da Costa Rosa. Você gostaria de falar um pouco, se apresentar? Pessoal, olá. Primeiramente, eu só queria agradecer esse convite, que eu achei sensacional, poder falar um pouquinho aí de radiação, radioatividade, interação, né, com os organismos biológicos. Então, primeiro, eu queria agradecer. E, segundamente, né, falar que é muito importante ter essa troca de comunicação, né, entre as várias áreas, porque gera conhecimento, né? Então, muito obrigada pelo convite. Bem, então acho que a gente pode começar. O primeiro a perguntar vai ser o Ricardo. Ok. Olá, a gente que agradece por você ter aceitado o convite. Então, desde logo de início, uma pergunta interessante é para tratar um pouco o que é a radiação e quais são os seus tipos, e quais delas são utilizadas para benefícios nos sistemas biológicos, para benefícios com os humanos. Ok. Então, radiação, na verdade, né, essa terminologia, ela significa basicamente transporte de energia pelo meio, que pode ser feito por forma de onda eletromagnética ou por partículas, né? Então, seja qual for a forma, né, a gente tem basicamente essa definição de radiação. Eu, particularmente, sempre achei muito abstrato quando a gente fala assim, né, tipo, transporte de energia pelo meio, né? É muito vago. Então, eu sempre gosto de fazer uma analogia. Por exemplo, quando a gente senta ao redor de uma fogueira, a gente sente o calor chegando até nós. Nós não precisamos tocar no fogo para sentir o calor. Mesmo estando um pouco afastado, a gente consegue sentir esse calor chegando até nós. A gente sente a energia do fogo chegando. E isso é um tipo de radiação, radiação térmica. Então, é basicamente isso. Radiação é esse transporte de energia pelo meio. E quando a gente fala em tipos de radiação, a gente consegue classificar os tipos de acordo com dois aspectos diferentes, ou de acordo com aspectos físicos, ou de acordo com aspectos energéticos. Quando nós falamos de aspecto físico, é justamente nós diferenciarmos radiações em forma de matéria ou em forma de energia. Radiação em forma de matéria são as radiações que nós chamamos de radiação alfa, radiação beta, nêutrons, neutrinos, elétrons, enfim, partículas. Essas são as radiações de partícula. Isso no aspecto físico, né? E as radiações eletromagnéticas a gente pode considerar como o raio-x, o raio gama, a radiação luz visível, radiação infravermelho, radiação ultravioleta, tudo isso é radiação. Mas vejam que, além do aspecto físico, quando a gente diferencia no aspecto energético, a gente tem uma classificação que se chamam radiações ionizantes e não ionizantes. Quando nós falamos de radiação não ionizante, significam radiações que não têm energia para causar o processo de ionização, que depois eu explico o que, que é. Né? Então, mas são radiações, por exemplo, o infravermelho, a luz visível, ondas de rádio. Então, são radiações, né? E radiações ionizantes são aquelas que têm energia para causar ionização, que inclusive são as que nós procuramos nos proteger para evitar sofrer com danos biológicos, que é o raio-x, o raio gama, as radiações de partícula, né, radiações de matéria, que são alfa, beta, nêutrons, elétrons, enfim. Então, todas essas são ionizantes. E eu gosto de comentar sobre isso porque quando a gente fala em radiação, todo mundo tem medo e acha que todas as radiações fazem mal, né, é perigoso. E na verdade não. A luz visível é uma radiação e a gente usa para enxergar, mas ela não faz mal, entendem? Porque não causa ionização. Agora, raio-x, raio gama, causa, tem potencial para causar ionização e consequentemente problemas, né?
E com relação às aplicações dessas radiações para benefício humano, a gente consegue listar uma infinidade de aplicações, tanto das radiações não ionizantes quanto das radiações ionizantes. Mas falando das radiações ionizantes, que são essas bem energéticas, né, que nos interessam, a gente tem aplicações muito vastas na área médica, é onde a gente mais tem aplicação. A gente tem aplicação para fazer exames, por exemplo, exames de raio-x, tomografia, mamografia, procedimentos cirúrgicos que usam raio-x para ser conduzidos, raio-x na UTI, raio-x odontológico, raio-x na veterinária, raio-x, exames de medicina nuclear que utilizam radiações, inclusive radiações beta, radiação gama, né? Na área médica ali de exames a gente costuma usar raio-x, né? Então daí tem a medicina nuclear que usa raio gama, usa radiação beta. Temos a radioterapia, que é uma modalidade de tratamento de câncer, que utiliza radiação gama, raio-x, utiliza elétrons. Então tem uma série de radiações ionizantes que se utilizam para benefício humano. E isso na área médica, é uma das maiores áreas onde a gente tem aplicação. A gente ainda tem aplicação na área industrial também. A gente tem aplicação que, inclusive, para vocês que são da radiobiologia, que são da biologia, né, é interessante porque, por exemplo, para irradiação de alimentos, a finalidade de se usar radiação é exterminar micro-organismos que degradam o alimento. Existe uma área que se chama radioecologia, que é estudar a sensibilidade dos organismos à radiação para saber qual que é a dose que precisa para eliminar esses micro-organismos. Aplicação na indústria. Tem como utilizar a radiação para você verificar metabolismo de planta, comportamento de inseto. A gente faz marcação com elemento radioativo nas plantas e nos insetos e verifica como que eles interagem, como que cresce, como que é o metabolismo. A gente consegue fazer esterilização de inseto para evitar superpopulação, né? Até fizeram esses tempos no Brasil com o mosquito da Zika ou da dengue, eles irradiaram para esterilizar, e daí eles populavam, mas não fecundavam porque estava estéril, e reduzia a população. Então, muitas são as aplicações, né? E isso tem até na arqueologia, fazer datação com carbono 14, fazer imagens de peças com gamma-grafia. Então, nossa, gente, as aplicações com radiação são muitas. Até para energia nuclear, né? Produção de energia elétrica que se utiliza, né, na cidade, para produção de energia, que infelizmente ela está muito suja, no sentido de que as pessoas veem com maus olhos por causa dos acidentes que a gente já veio tendo, né? Chernobyl, Three Mile Island, Fukushima, as pessoas têm medo. Mas se a gente for parar para ver os benefícios que a radiação traz para a sociedade, acaba que elas são muito maiores do que os riscos ou as aplicações negativas, como usinas ou bombas, né? Então, muitas são essas aplicações. Isso que eu estou falando só das ionizantes, né? As não ionizantes, né? Radiação, ondas de rádio, Wi-Fi, micro-ondas, são coisas que estão no nosso dia a dia, que também tem aplicações as mais diversas e são tranquilas de usar, né? Então, só sucesso. Acho que é isso para essa primeira pergunta. Certo. Aí a gente já vai pular para uma parte mais celular da coisa, que seria o que exatamente ocorre quando um elétron que é ejetado pela radiação, ele interage com o componente celular, como DNA, proteínas, lipídios e outros. Tá. Essa pergunta já é bem dentro da parte de radiobiologia, né? Então, como eu comentei com vocês, não são todas as radiações que fazem mal, né? Tem radiações que têm energia para fazer mal, tem radiações que não. Então, as não ionizantes, teoricamente, até onde a gente sabe, não fazem nada, tá? A gente não sabe o que faz, aparentemente não faz nada. Agora, com relação às radiações de alta energia, que são as ionizantes, quais são essas? Raio-x, raio gama, radiação de partícula, alfa, beta, elétrons, né? Qualquer uma delas. Elas têm essa capacidade de ionizar coisas. O que isso significa? Essa ionização é quando essa radiação vem e ela tem uma energia maior do que a energia de ligação dos elétrons de um determinado átomo. E esse elétron vai ser ejetado, fazendo com que ele se torne instável, né? A sua camada eletrônica fica instável e ele fica eletricamente carregado. E isso vai fazer com que ele se ligue a alguma outra coisa ou que ele quebre a molécula que ele está compondo. Então, falando da célula, por exemplo, a gente tem uma série de estruturas ali dentro, né? Como vocês falaram, né? Moléculas de proteína, lipídios, etc., que são compostos ali por átomos, por assim dizer, dos mais diversos elementos químicos. E quando acontece esse processo de ionização, o perigo que a célula está sofrendo é que essa molécula, que está sendo composta por esse átomo que foi ionizado, se rompa. Quando ela se rompe, ela pode perder a sua propriedade, ou pior, ela pode se ligar com qualquer radical livre que tiver ali no citoplasma e criar uma substância tóxica para a célula.
entende? Então, mas vejam só que curioso, porque quando a gente fala de lipídio, proteína, né, qualquer outra dessas moléculas, ou mesmo organelas, tipo, um lisossomo, uma mitocôndria, não sei o que lá, essas estruturas e essas moléculas até não é tão problemático, caso ocorra ionização, caso ocorra quebra. Por quê? Porque existem muitas dessas moléculas. A célula não vai morrer se não tiver uma molécula ali de proteína, ou se não tiver uma molécula de lipídio que quebrou ali, aconteceu alguma coisa. Isso até não é tão ruim. O problema principal que nós, inclusive, trabalhamos quando a gente fala do aspecto de segurança, né, que a gente tem medo da radiação ionizante, não tem nada que substitua ele. Nós temos mecanismos de reparo no DNA. Ele consegue, caso ocorra quebra, dá para consertar, mas depende do nível em que ocorre a quebra. Se forem muitas quebras na fita de DNA, não tem como reparar e a célula pode sofrer aquele processo de apoptose. E se muitas células de um mesmo tecido sofrem esse processo de apoptose, a gente começa a ter lesão. Atrofia ou lesões, né, necroses, tudo depende, né? O que vai definir isso é a energia que está sendo utilizada para ionizar aquela região e a dose, né? Quanta radiação se está jogando em cima daquele tecido. Então, esse que é o problema. E a partir disso, dessa ação micrométrica ali na célula, né? É que a gente tem o reflexo macrométrico, que são as lesões nas regiões onde a radiação incide. Basicamente, esse é o problema. O problema é mais voltado ao DNA. E, inclusive, curiosidade, a célula humana, as organelas e as moléculas, né, de proteína, lipídio, né, das coisas que tem ali, elas têm uma sensibilidade diferente quando a gente irradia in vivo e in vitro. Tem uma diferença muito grande. Elas são mais resistentes se você irradia fora do corpo. Inclusive, é por isso que a gente usa, por exemplo, radiação para fazer a técnica de esterilização de sangue, para eliminar linfócitos ou células de glóbulo branco, para que não cause aquela doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional. A gente mata os linfócitos. Só que a dose que precisa para fazer isso, na irradiação de sangue que está fora do corpo, é muito maior do que se a gente irradiasse o sangue dentro do corpo. Tem sensibilidades diferentes. Enfim, só para contextualizar. Acho que é isso. Então, se tiver dúvida, inclusive, vocês podem perguntar, tá, gente? Fique à vontade. Muito interessante. Agora é Vinícius. Pior que é mesmo. Então, trazendo para o lado da questão da oxigenação do sangue, como é que a oxigenação ela vai interferir na resposta dos tecidos contra a radiação? Isso é uma coisa muito curiosa. Inclusive, essa razão, né, esse princípio de oxigenação se aplica muito na radioterapia. Por quê? A gente fala que o oxigênio fixa a lesão da radiação. Porque o que acontece? Quando a radiação interage lá com o DNA, que é onde a gente se preocupa mais, né? Como eu falei, o resto a gente tem outros para substituir, o DNA não. Ali, se quebrar, é problemático, né? O nosso organismo, a nossa célula, até vocês podem até me corrigir, né? Mas sabem melhor disso do que eu, mas a nossa célula, ela tem mecanismo de reparo de danos que o DNA sofre, porque não é só radiação que tem esse potencial de lesionar o DNA, de destruir, causar quebra na fita de DNA. A gente está sujeito a muitos fatores que fazem isso. Hormônio, comida, agrotóxico, o ar que a gente respira, tudo isso, né, é coisa que lesiona ali, né, tá podendo lesionar o DNA. Só que o nosso organismo consegue consertar, né, então se quebrar um pedacinho ali, vai lá o mecanismo de reparo e conserta. Só que o que acontece? O oxigênio, quando existe a presença do oxigênio ali nesse momento, ele se fixa nas extremidades da escadinha ali de DNA que sofreram a quebra. E daí não tem como reparar, porque o oxigênio não permite a reconexão do DNA. Ele vai estar interferindo ali naquela conexão. E daí não tem como consertar. E a célula, dependendo do grau de dano que o DNA sofreu, né, que não consegue reverter, porque o oxigênio não está deixando, a célula pode entrar em apoptose. Inclusive, em radioterapia, esse princípio é aplicado justamente porque sabe-se que tecidos oxigenados respondem bem ao tratamento, justamente porque quando a radiação vai bater ali para matar o câncer, as células do câncer, que vão estar ali com bastante oxigênio, elas vão morrer porque o oxigênio não vai deixar ter reparo de DNA. Então, por isso que é efetivo. Tecidos que não são oxigenados, ou a gente força a oxigenação, ou o tratamento de radioterapia não vai ser efetivo. O dano que a radiação vai causar ali para matar aquela célula, ele não vai ser tão efetivo quanto de um tecido oxigenado. Então, por isso que a oxigenação do tecido é importante com relação a danos que a radiação pode causar.
Não sei se eu fui clara, eu espero que sim. Bem clara, deu para entender certinho. Pode ir, Ricardo. Legal. Então, já que sabemos que, por exemplo, o raio-x é muito utilizado na radiação, na área médica, como ele é criado e quais as interferências nas imagens, por exemplo, em radiografias, quais fatores alteram a qualidade da imagem e o que auxilia na formação delas? Essa pergunta é muito legal. Porque, assim, antes de eu entender nessas coisas de radiação, eu sempre achava que a máquina de raio-x tinha uma pedra lá dentro, tipo um Césio 137, que ia dar um acidente de Chernobyl de Goiânia, não sei o quê. E não tem. O raio-x, gente, ele é um negócio muito legal. Porque, assim, inclusive aqui é uma excelente oportunidade para eu falar uma diferenciação entre radiação e radioatividade. Porque até na pergunta aqui tinha alguma coisa que falava sobre o elétron ejetado pela radioatividade. Então, às vezes, a gente confunde, a gente acha que radioatividade e radiação é a mesma coisa. Quando a gente fala em radiação ionizante, né, essa que tem bastante energia, basicamente a gente tem 3 fontes de radiação que a gente pode obter, que é a aceleração de partícula, o gerador de raio-x, que é o que eu vou comentar, e a radioatividade. A radioatividade, ela é um processo físico que acontece em elementos que são muito pesados. Tem um número atômico muito grande, um núcleo muito grande, muito próton, muito nêutron, e às vezes acaba que ele é muito instável e ele precisa se estabilizar. E para se estabilizar, ele emite radiação. Então, a radioatividade é uma propriedade de alguns elementos químicos de emitir essa energia de radiação. Por exemplo, o urânio, o rádio, o radônio, o tório, né? Naturalmente, eles têm essa instabilidade no núcleo que faz emitir a radiação. Então, toda radioatividade emite radiação, mas nem toda radiação vem da radioatividade, inclusive o raio-x, ele não vem da radioatividade. A radiação gama vem da radioatividade, radiação alfa, radiação beta, elétron, enfim, tudo isso aí vem da radioatividade. O raio-x não. O raio-x, ele vem de um gerador de raio-x que se chama tubo de raio-x ou ampola de raio-x. Dentro das máquinas que usam raio-x, que pode ser o raio-x do hospital, a tomografia, a mamografia, a densitometria, raio-x odontológico, raio-x veterinário, raio-x centro cirúrgico, tudo que é raio-x tem essa mesma lógica. É uma ampola de vidro, é igualzinho uma lâmpada. Sabe aquela lâmpada antiga, incandescente, que tinha um filamento de tungstênio? Igual. Assim, a grosso modo, claro, né? Simplificando aqui, é como se fosse uma lâmpada. Então, como que funciona a lâmpada? Você rosqueia ali no troço, acende o interruptor, acendeu a lâmpada. Desligou o interruptor, desligou a lâmpada. É igual. Você quer raio-x? Aperta um botão e essa lâmpada vai acender e produzir o raio-x. Não quer mais raio-x? Você desliga. Acabou, não tem mais raio-x. Então, inclusive, por isso que eu falo, a área médica, onde se usa raio-x, é muito segura, porque não tem elemento radioativo. Se a gente quebrasse a máquina de raio-x, a gente não ia encontrar césio lá dentro, ou urânio. A gente ia encontrar um vidro com um metal, igual uma lâmpada. É exatamente dessa forma. Depois eu posso mandar uma foto para vocês, eu tenho um tubo desse, só que ele fica no meu trabalho. Daí eu não tô com ele aqui agora, mas eu mando para vocês olharem. E isso é muito bom, né? Então a gente tem esse controle. E é isso, né? Justamente esse raio-x que a gente usa para produzir radiografia. Como que é feita uma radiografia? A lógica, vocês lembram que eu falei que a gente tem vários tipos de radiações, né? E que a luz visível é um desses tipos de radiação. A luz e o raio-x, ambos são radiações eletromagnéticas, então elas são iguais. A única diferença é que o raio-x tem bastante energia e a luz tem pouca energia. E a lógica da física, a ótica física por trás é igual. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente está, tipo, num ambiente ali que tem luz, a gente sabe que tem uma projeção de luzes e sombras, né? Tipo, a gente está lá brincando de fazer sombra com a mão, né? Faz uma sombra na parede, que parece um bonequinho. Por que isso acontece? Porque existem partes, né, das coisas que são opacas à luz e outras partes que são transparentes. O que é opaco barra a passagem da luz. O que é transparente permite a luz passar para o outro lado. Com o raio-x é idêntico, igual, mesma coisa. Tem partes do nosso corpo que são densas e tem partes que são menos densas. As partes que são densas fazem uma sombra e as partes que não são densas permitem o raio-x passar. E é assim que a gente tem a formação da imagem, é um jogo de luzes e sombras. Como cada parte do nosso organismo tem uma densidade diferente, isso resulta num tom de sombra diferente, que é um tom de cinza, que vai ser representado na imagem. E é assim que a gente obtém uma radiografia. A lógica de formação da imagem é essa. Depois que a gente tem essa raio-x que passa pelo organismo, a gente tem um filme radiográfico, que hoje em dia é um sensor digital, né, que vai captar essa diferença de absorção
e transmissão do raio-x de acordo com a densidade do corpo. E cada parte do corpo tem uma densidade bem estabelecida, a gente conhece. Então, quando a pessoa tem uma doença, a gente sabe porque a gente vê que tem uma diferença ali na sombra ou na passagem do raio-x que não deveria. Por exemplo, parte do osso do nosso corpo é uma parte densa, a gente sabe que vai bloquear o raio-x, tem que ficar, né, tudo branco. O pulmão só tem ar, permite o raio-x passar facinho, fica tudo pretinho. Se o pulmão, que deveria ser sempre pretinho, porque só tem ar no pulmão, de repente está cinza, quer dizer que tem alguma coisa ali além do ar, um líquido, né, ou um enrijecimento do tecido, já não está normal. Pode ser uma pneumonia, pode ser Covid, pode ser qualquer coisa. Então a gente sabe justamente por isso, conhecemos as densidades naturais, se tiver alteração na densidade, tem uma coisa errada. E é por isso que a gente usa o raio-x. Não são todas as doenças que a gente consegue ver com o raio-x. Por isso que nós temos diferentes modalidades de exame. Não dá para ver no raio-x? Talvez dê para ver na tomo, talvez dê para ver num outro exame, né? Na ressonância. A ressonância não utiliza radiação ionizante, tá? Usa outro tipo de coisa para fazer exame. Mas existem diferentes técnicas de exames para a gente conseguir ver mais detalhadamente as diferentes densidades do corpo. Então, é importante até saber disso, porque às vezes as pessoas acham que o raio-x vai mostrar tudo, vai ser o salvador da pátria. E não necessariamente. E respondendo à pergunta com relação à qualidade, são muitos os fatores. Desde o equipamento, ter um equipamento bom, um profissional que opera o equipamento, que sabe o que está fazendo, que vai saber dimensionar quanta radiação precisa, qual a força da radiação para passar o corpo, o tempo que tem que durar o exame, né? Um receptor de imagem que vai mostrar ali bom, um médico que saiba interpretar, né? Então, muitos são os fatores de qualidade, inclusive as instalações que trabalham com isso, precisam seguir uma série de protocolos que a vigilância sanitária coloca ali, né? Para manter o equipamento em ordem, as pessoas em segurança e tudo mais. Então, muitos são os fatores. E acho que é isso. Certinho. A próxima pergunta seria se uma célula ela consegue se adaptar à radiação. Eu acredito no caso, que sim, tá? Isso ionizante, assim, eu tô falando... né? A ionizante. Uhum. Eu tendo a dizer que sim, mas depende. Até certo ponto eu acredito que sim, tá? Isso, honestamente, eu tô falando no meu achismo, tá? Eu não tenho nenhuma fundamentação aqui para falar, olha, de acordo com o estudo tal, não sei o que lá, não sei, tá? Mas tendo em vista o que eu tenho visto, né, ao longo dos estudos que eu faço, eu acredito que sim, até é possível, mas até certo ponto. Porque, na verdade, a gente de fato é adaptável à radiação, porque nós, nesse momento, estamos imersos num mar de radiação. Radiação cósmica, por exemplo, a gente está sendo atingido por ela o tempo todo, apesar da atmosfera barrar boa parte, a gente está sempre recebendo um pouquinho de radiação que nós chamamos de radiação de fundo. Inclusive, é o que mais contribui para a nossa dose como pessoa. Mais de 60% da nossa dose de radiação anual é da radiação natural. Aí tem mais 20 ou 30% que é da radiação aplicada em medicina. Mas, enfim, então a gente já recebe isso. Então, teoricamente, o nosso organismo já tem um certo nível de adaptação. Mas, por exemplo, pessoas que moram na região de exclusão de Chernobyl. As pessoas moram lá e têm um nível de radiação de fundo um pouco maior por causa do evento que ocorreu naquela região. E, aparentemente, está tudo certo. Elas estão lá vivendo numa boa. Mamíferos, que são javalis, por exemplo, que até apareceu no jornal, né, um tempo atrás, se adaptaram perfeitamente. A natureza ali se adaptou perfeitamente ao nível de radiação de Chernobyl. Então, eu acredito que tem como ter essa adaptação, mas vai depender. Porque se o nível de radiação for muito grande, vai acontecer que o DNA vai sofrer lesões irreversíveis e vai ter morte celular, apoptose. Daí não tem como a célula se adaptar, porque ela morreu. Daí não dá. Mas, por exemplo, a gente sabe que existe um fungo que mora nos reatores de Chernobyl, que ele é adaptado, ele faz radiossíntese. Tem bactérias que se adaptam, né? Então, inclusive, né, a questão até de adaptação à radiação, eu acho que vai depender muito da simplicidade celular. Eu acho que até a questão de ser eucarionte, procarionte, quanto mais simples e rudimentar é o organismo celular, mais facilmente ele vai se adaptar e mais resistente à radiação ele é. Quanto mais complexo o maquinário celular, como é o caso dos mamíferos, mais sensível é a radiação. Por exemplo, uma pessoa, se você jogar 4 grays de radiação, é bastante, tá, gente? Isso é só acidente radiológico que acontece. Mas 4 grays, você mata uma pessoa. Sabem quanto que a gente usa lá na esterilização de alimento para matar uma bactéria? No mínimo. A gente usa pelo menos 100 quilograys. Quilograys. Então, de gray para quilograys são 1000 vezes mais radiação. Então, olhem a diferença de sensibilidade.
Então, é surreal. E isso é por causa da questão da simplicidade do maquinário celular. Então, enfim, eu acredito que dá para ter esse processo de adaptação, mas até certo ponto de dose, e depende do organismo que a gente está falando, do tipo de célula. Mas dá para dizer que sim. A próxima pergunta é Vinícius. Então, em determinado momento, você trouxe sobre a questão da Covid-19, né? A gente está num atual contexto de pandemia e tal. Existe alguma contribuição dos estudos de radiação perante a questão da pandemia ou do vírus em si? Assim, essa pergunta tem duas respostas, né? A gente sabe que a radiação tem aplicação com relação ao parte da Covid, porque muitos dos diagnósticos por imagem são feitos em tomografias e raios-x, né? Exames de tomografias e raios-x. E a gente tem uma visualização pulmonar muito boa com esses exames. Então, a gente tem essa contribuição da radiação aplicada a diagnósticos e exames de imagem das pessoas que sofrem dessas condições. Agora, acho que até uma das perguntas de vocês aqui, até se eu não estiver atropelando, né? Vocês perguntam ali sobre. Acho que é isso mesmo, das contribuições. A gente sabe que, por exemplo, a radiação ultravioleta pode ser utilizada para exterminar, fazer esterilização de objetos que têm ali algum tipo de contaminação com o coronavírus. Só que eu acho que essa questão então, é um pouco contraditória, eu até fui dar uma pesquisada. Tem lugar que fala que sim, tem lugar que fala que não. Então, honestamente, eu não tenho como dizer com precisão se radiação ultravioleta faz alguma coisa, né? Então, para esterilizar. Mas eu acho que, basicamente, acho que a maior contribuição que a gente pode dizer que radiações têm com relação à Covid é o diagnóstico por imagem, raios-x e tomografia. Basicamente isso. Eu vou falar agora para Ricardo. Ainda em relação à obtenção de imagem, qual a diferença entre obter uma imagem de um osso e de um órgão, no caso, na análise de um pulmão, no caso da Covid? Então, tem partes do corpo, quando a gente usa raio-x, lembra que eu falei para vocês que é um jogo de luz e sombra? Esse jogo de luz e sombra vai dar tons de cinza na nossa imagem. Regiões do corpo que têm uma grande diferença de contraste entre si, a gente consegue ver muito bem na imagem. Então, pulmão é muito visível e osso é muito visível, porque o osso ele é muito denso e bloqueia tudo. Fica muito bonito. E pulmão, ele é muito transparente e passa tudo. Então, qualquer diferencinha ali a gente já vê. Agora, órgão é um negócio louco, porque a densidade dos nossos órgãos são muito parecidas. Então, entre elas ali, quando a gente faz uma radiografia de um abdômen, por exemplo, é muito difícil de ver alguma coisa. A gente vê muito bem osso e pulmão. Nossa, dá para ver tudo. Mas órgãos é complicado. E o que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar densidades nesses órgãos para tornar visível. E é por isso que a gente faz os tais dos exames contrastados. Talvez vocês até tenham feito em algum momento da vida de vocês, né? Tanto raio-x quanto tomografia. A gente aplica a uma substância que tem uma densidade que lembra um pouquinho a densidade do osso, e daí tudo aquilo que era muito parecido em densidade tem uma diferença bem grande por causa desse contraste aplicado forçadamente ali. É uma substância à base de iodo ou à base de bário, que são densos e fazem a sombra. Por exemplo, o rim, que a gente tem aqui no abdômen, ele é bem ruim de enxergar, bem ruim mesmo. Tipo, no raio-x você vê só um fininho, assim, sabe? Tipo, é um cinzinho ali, escondidinho. Quando a gente coloca o iodo, a gente injeta na veia, e daí o sangue leva lá pro rim, né? Porque o rim filtra o sangue. Gente, fica lindo, fica todo pintadinho, assim, nossa, você vê claramente o rim pintado, descendo ali no ureter, vai lá na bexiga, você vê tudo, tanto no raio-x quanto na tomografia. Então, a diferença, basicamente, é com relação à densidade das estruturas. Quanto maior a diferença de densidade entre elas, mais diferença de contraste na imagem, como se fosse preto no branco. Você vê claramente. Agora, quando tem densidades muito parecidas, como é o caso dos órgãos, fica tudo meio tons de cinza ali que são muito parecidos, você quase não vê. Então, basicamente, essa é a diferença. Certinho. Ainda tema, qual seria o tecido do corpo humano que seria menos afetado pela radiação e por quê?
essa pergunta é maravilhosa. Vocês que são da biologia, né? Acho que vão até saber disso melhor do que eu. Mas até, inclusive, acho que tem uma pergunta aqui que a gente pode emendar, que eu acho que vocês falam sobre os tecidos que são mais ou menos afetados, né? E tudo mais. Apesar que acho que foi isso que você acabou de me perguntar, né? Enfim. Mas a resposta basicamente é o seguinte, né? Tem dois fatores principais que influenciam na sensibilidade que uma célula pode ter à radiação ionizante. A primeira delas é a taxa de mitose que essa célula faz. Quanto maior for o processo de mitose, mais sensível ela é por duas razões. Primeiro porque lá na mitose, a fase da metáfase é onde ela está mais sensível, porque é quando o DNA está desenrolado, né? Que ele é comprimido no cromossoma, e ele desenrola para poder dividir, depois ele enrola de novo. Né? Ou, enfim, deve ser alguma coisa assim. Depois vocês me corrijam, tá? Se estiver errado. Mas é alguma coisa assim. Então, nessa fase da metáfase é onde a gente tem uma sensibilidade à radiação maior. Então, se ela fica entrando mais vezes nessa fase da metáfase, mais chance ela está tendo de ser atingida ali pela radiação. Né? Então, isso é uma das coisas, né? E a outra é porque, caso essa célula sofra um dano, como ela já se divide mais rápido, ela vai propagar esse dano que ela sofreu mais rápido também. Então, esse é o primeiro critério de definição de sensibilidade celular. Taxa de mitose. Quanto maior a taxa, mais sensível. E o segundo é maturação, ou diferenciação celular. Células-tronco são muito mais sensíveis à radiação do que células que já são bem definidas, né, que já têm lá a sua função e não fazem mais nada. E isso também porque a célula-tronco ela vai dar origem a outros tecidos, né? E se ela sofre uma mutação, nesse momento de célula-tronco, tudo que for originado a partir dali vai estar com problema. Inclusive, essa é a razão que eu sempre faço uma analogia tipo receita de bolo. A gente sabe aquelas massas básicas que você usa para fazer waffle, usa para fazer panqueca, usa para fazer. É a mesma massa, mas você usa para fazer várias coisas, né? Se você bota sal naquela massa, tudo que você for fazer com aquilo vai ficar salgado. Tudo. Não importa. A massa base que você fez ali, você estragou, já era. É como se fosse isso. A célula-tronco, se você causa dano com radiação ali de imediato, ou qualquer outra coisa, né? Mas falando de radiação, se você danifica naquele estágio indiferenciado, quando começar a ter a diferenciação, tudo que vem dali pode estar comprometido. Inclusive, esse é o risco de se irradiar em embrião, né? Os riscos radiológicos relacionados à gestação, porque no estágio inicial de embriogênese ali, tá tudo indiferenciado, né? Se você irradiar ali, a criança pode ter uma mutação e vai ser propagado esse dano genético enquanto ela cresce, né? Porque tudo vai ser estruturado a partir de uma célula defeituosa. Basicamente, eu acho que é isso. Essas são as diferenciações. Ah, sim. Né? E, então, já que a gente viu que tem esses dois critérios, logo, a gente só aplica isso ao que a gente já conhece do corpo humano. A gente sabe que as células mais sensíveis do corpo, a mais sensível é o linfócito. O linfócito é a mais sensível, ela morre muito fácil. A gente, inclusive, usa esse conhecimento para fazer um negócio que se chama dosimetria biológica. É a gente analisar a amostra de sangue de pessoas que foram irradiadas com grande quantidade de radiação e ver se houve redução de linfócitos. Se sim, a gente sabe que realmente ela sofreu uma irradiação. Aparece imediatamente. Enfim, só para a gente ver, né, como realmente é aplicável essa questão de conhecimento. Essa é a primeira célula. Mas as células do sistema sanguíneo, a medula óssea, cheia de célula-tronco, né, é muito sensível à radiação. Tanto que existe uma condição muito rara de quando alguém recebe uma irradiação de grande dose de corpo inteiro, que se chama síndrome aguda das radiações. Isso é só em caso de acidente mesmo. E o que essa síndrome faz? Dependendo da dose que você está usando, ela mata teu sistema sanguíneo. É o primeiro que morre. Por quê? Porque a medula óssea é muito sensível, porque é feita basicamente de célula-tronco, né? Então, morre tudo ali. Depois vem o sistema gastrointestinal. As nossas células de revestimento, né? Tecido epitelial, também, né? É um tecido de alta taxa de renovação. Sempre está renovando. Por consequência, está fazendo mitose pra caramba. Tem um monte de célula-tronco ali, pele, revestimento do trato gastrointestinal. Irradiou com muita radiação, morre. Não tem o que fazer. Mata tudo. Então, por isso que as pessoas morrem, né? Quando tem essa síndrome aguda aí. Então, essas são as mais sensíveis. E as mais resistentes, por consequência, vão ser aquelas que têm um estágio de mitose ou nunca entra, ou entra raramente, né? E aquelas que já são bem diferenciadas. Então, basicamente, neurônio e músculo. Essas têm que ser um nível de radiação estratosférico para você causar um dano. Tem que ser muito grande mesmo. Então, a pessoa já morre antes de chegar no dano dessas regiões, porque os tecidos mais sensíveis já foram acometidos. Acho que é isso. Bem interessante. Jean, para te fazer a pergunta? Então, trazendo sobre essa questão da sensibilidade celular e tal, o que faz um tecido ter uma resposta rápida à radiação?
Basicamente vai ser, né, essa acho que é a pergunta que eu até comentei, né, que eu achei que eram duas que dava para responder em uma. Vai ser justamente essa questão de sensibilidade, né, com relação a entrar em taxa de mitose com mais frequência e com relação à diferenciação, né, se é uma célula indiferenciada ou diferenciada. Basicamente são esses dois critérios que a gente leva em consideração. Ricardo? Sobre essas questões de interação com as células da radiação, muitas pessoas começam a temer ir a um consultório radiológico por conta disso. Vou fazer um exame, vou apresentar alguns problemas e tal. Então, quais são os tipos de equipamentos que são utilizados nesses exames de radiografias e qual a dosagem em um profissional e um paciente, o limite de exposição? Essa pergunta é muito interessante, porque de fato as pessoas têm medo da radiação de fazer um exame, né? Só que vejam que o dano que a radiação causa na gente, inclusive a gente até diferencia de acordo com a dose de radiação. Se a gente recebe muita radiação, que são casos muito específicos lá, tratamento de radioterapia, acidente, né? A gente tem morte celular e tem lesões radioinduzidas, fica bem feio. Machuca a pele, machuca o cristalino, dá para deixar estéreo. Só que isso só acontece para grandes doses, só em situações bem específicas. Na área médica, as doses são realmente bem baixas. Óbvio que para doses baixas, a gente também tem riscos radiológicos, que é justamente a questão das mutações lá no DNA, né? Porque mutação pode virar um câncer. Isso que é o problema. Né? Se a célula faz apoptose ainda, beleza. Mas o problema é que se ela não faz apoptose e essa mutação vira um câncer, né, a gente não tem nem como rastrear que isso foi por causa da radiação, que tem um monte de coisa que faz isso, né? Todo câncer acontece dessa forma. Né? Mas apesar de a gente saber desse risco, é por isso que a gente trabalha sempre com proteção radiológica. Então, quando a gente faz exames, né, na área médica ou procedimentos que utilizam radiação, existem infinitos protocolos e cuidados que uma instalação precisa ter para garantir segurança. Então, isso vai desde usar um avental de chumbo. Não é sempre que dá para usar vestimento de chumbo quando a gente vai fazer um exame, porque às vezes ele tampa a região que a gente quer olhar. Aí não dá, né? Mas se não for interferir no exame, as roupas de chumbo, o profissional que opera o equipamento, ele é o maior controlador da segurança do paciente, porque é ele que administra a quantidade de radiação ali no equipamento. E tudo isso é feito com um monte de protocolo, então realmente é um nível seguro. O fato de um profissional não ficar repetindo o exame com frequência, uma instalação estar blindada. Então, são muitos os protocolos que estão estabelecidos em norma. A vigilância sanitária fiscaliza isso para ver se está tudo de acordo. E com relação a nível, né? Acho que até você perguntou ali, né? O limite de exposição. Para quem trabalha, como está ali durante a vida inteira, 30 anos, às vezes trabalhando na mesma área, a gente toma um cuidado a mais ali. Por isso que eles ficam escondidinhos atrás de um biombo, né, lá na parede, né, eles ficam lá escondidos, para não ficar recebendo aquela radiação. Então, eles fazem exames periódicos para ver os linfócitos, eles fazem o uso de um crachazinho que a gente chama de dosímetro. Ele monitora o nível de radiação que o trabalhador está recebendo, para ver se não passa o limite, que é 20 milisievert por ano. Milisievert é uma unidade de medida para dose equivalente, que é a unidade de medida de radiação. Então, 20 milisievert é bem baixinho. O profissional geralmente recebe bem menos do que isso porque ele está protegido, ele está atrás do comando. Para o paciente, agora vocês vejam só, não tem limite. Não tem limite. Nossa, então se eu quiser fazer 10 tomografias, pode? Sim. Porque a gente faz quantos exames forem necessários. Porque existe um princípio de segurança contra a radiação que se chama justificativa. O benefício daquele exame vai ser superior a um risco que a radiação pode trazer. Então, se tiver que fazer, a gente faz. Não importa se é 10 tomografias, se é 20, né? É improvável, tá? O médico sempre vai pensar se vai ter benefício. Se não dá para fazer uma resto que não usa radiação, se não dá para fazer uma ultrassom que não utiliza radiação ionizante, né? Se der para fazer alternativas, ele vai fazer. Mas se não der e tiver que fazer o exame radiológico, você vai fazer quantos forem necessários. Não tem limite, porque tem muitos protocolos e critérios de segurança que se aplicam ao paciente para garantir que vai ficar tudo bem. Os níveis são seguros, são tranquilos, não dá para abusar, você não vai ficar fazendo uma tomografia por mês de graça, né? De alegre ali, você vai fazer se precisar. Mas não tem limite. Pensem só se tivesse um limite, você, sei lá, durante o ano fez ali 5 tomografias e bateu o limite. Aí sofreu um acidente, chegou no hospital, o médico vira para você e fala assim: olha, seu fulano, não vai dar não, viu? Você chegou no limite anual.
Ah, mas eu vou morrer. Ah, vai mesmo. Porque não vou poder fazer radiação em você, porque não sei o que é lá o limite de dose. Imagine, não tem como. Por isso que a gente sempre fala, o benefício sempre vai ter que ser superior ao risco. E as instalações sempre vão fazer exames otimizados, exames com as menores doses possíveis. Então, se a vigilância sanitária deu o licenciamento, essa instalação vai estar seguindo esses critérios de otimizar os seus procedimentos. Então, é tranquilo. Não tenho medo de fazer o exame, mas também não vai fazer exame como se fosse no parque. Calma, vamos ponderar ali. No caso quando a gente faz algum exame envolvendo a radiação ionizante, a gente tem a teleterapia e a braquioterapia, certo? Uhum. Qual seria exatamente a diferença que essas duas terapias têm sobre a célula? Então, a teleterapia e braquiterapia são procedimentos da área que nós chamamos radioterapia. A radioterapia é uma área para tratar lesões, principalmente lesões oncológicas, câncer. A teleterapia é a gente tratar o câncer com uma radiação que vem de fora do corpo do paciente. É uma máquina que joga radiação ali na pessoa. Na braquiterapia, a gente tem uma fontezinha de radiação bem pequenininha, parece uma ponta de agulha, que a gente coloca dentro do corpo da pessoa, lá na lesão. Né? Então, tele é externo e braque é interno. A gente coloca uma fonte de radiação por dentro. E, basicamente, a diferença vai ser no tipo de câncer que você quer tratar. Alguns tipos de câncer, nós precisamos utilizar uma fonte externa. E outros tipos de câncer, a gente precisa utilizar uma fonte interna. Tudo vai depender. Quem vai planejar isso vai ser o radioterapeuta, com o físico, com o dosimetrista, vão chegar num consenso e vão fazer esse procedimento. Mas, seja qual for, o objetivo é o mesmo: usar uma quantidade de radiação cavalar na lesão de câncer com a finalidade de causar morte celular, dano no DNA para que a célula morra e o câncer regrida. Ou ele suma, ou ele reduza de tamanho para que seja possível retirar ele por meio de cirurgia. Né? Inclusive, esses tratamentos são feitos, né, entre eles, né? Dá para fazer combinações, radioterapia com químio, radioterapia com cirurgia, ou radioterapia, químio e cirurgia, enfim, N são as possibilidades de combinação. Mas o objetivo no final, tanto para um quanto para outro, é reduzir o tamanho do tumor ou eliminar o tumor por completo por meio da radiação em níveis super elevados. É curioso, né? Porque a gente sabe que a radiação pode dar câncer, mas ela também tira o câncer. Você fica tipo, que? Mas realmente é um troço muito louco, De né? fato. Pra gente pensar aí e ficar tipo, coisa de gente Real. doida. Eu fiquei bem assim quando eu estava pesquisando os textos para fazer as perguntas. Tipo, Ué, como que tipo, funciona? uma vez eu perguntei para os meus alunos, né? Eu fiz exatamente essa pergunta, né? Bem no começo da matéria, assim, né? Fui lá e joguei para eles. Gente, por que radiação dá câncer, mas usa radiação para tratar câncer? Aí o aluno me falou assim, porque a gente tem que combater o mal com o mal. Aí eu fiquei, caraca, velho. Eu fiquei, bom demais. Esse cara vai ganhar 10. É muito bom. Pela criatividade, valeu. Certo, agora Vinícius pode fazer a pergunta. Então, minha última pergunta praticamente já foi respondida, né? Que foi sobre a questão da utilização dos equipamentos de radioterapia no tratamento também da Covid-19. Então, basicamente, você tinha Na verdade, isso eu achei muito curioso, porque eu fui pesquisar quando eu vi as perguntas de vocês. Eu achei uma matéria que falava que pacientes que faziam radioterapia e tratavam a região do pulmão e tiveram Covid, tiveram uma taxa ali de sair do hospital antes dos que não recebiam a irradiação. Mas, honestamente, eu não consegui achar o porquê disso, qual que é a lógica, porque o pulmão é uma região bem sensível à radiação. Então dizia que era uma dose bem fraquinha. Não sei quão fraquinha é, porque não falava, então também não sei quantificar, para entender o que aconteceu ali. E eu só achei um texto. O resto fala tudo de radiação ultravioleta. Então, honestamente, eu não tenho ideia, gente, não sei. Isso. Ou seja, tem pouco Mas se estudo vocês ainda descobrirem, sobre. vocês me contam, tá? Tá certo. Certo. Ricardo. Tá multado.
a próxima pergunta é em relação à sensibilidade, se ela altera entre uma célula normal e uma célula cancerígena na utilização da radiação. Eu acredito que sim, tem uma sensibilidade diferente, porque a célula cancerígena, ela é bem diferente, né, da célula de origem. Mas eu acredito que tudo isso vai depender da célula que originou aquele câncer. Inclusive, até quando eu aprendi isso, eu fiquei surpresa, porque eu achava que o câncer era por região anatômica, né? Na verdade, não, é por célula, né? Então, vai depender da célula que originou e do tipo de mutação. Inclusive, com base nisso, que a gente sabe que tem tipos de câncer que não são tratáveis com radioterapia, porque não faz efeito, porque tem uma sensibilidade muito baixa à radiação. Você pode matar, você mata a pessoa e não mata o câncer. Então, existe uma diferença, sim, das células saudáveis para a célula mutada. E tem que ser feito um estudo para entender qual que é a sensibilidade daquele tecido para ver se vai ser possível irradiar ele para eliminar ou não. Basicamente é isso. Para fechar a nossa entrevista, a gente queria saber como é que o corpo age contra pequenas doses de radiação. Esse negócio é um negócio louco. Eu vou falar, eu acho que eu sou maluca de tanta radiação. Então, eu acho que primeiro afeta a tua capacidade de ser normal. Essa é a primeira coisa. Mas depois, né, existe um negócio que se chama hormeses, que é uma teoria que as pessoas falam que um pouquinho de radiação faz bem. E até faz sentido até certo ponto, né? Diz que, eu nunca vi o estudo, tá? Diz a lenda que tem um estudo que falava assim, que pegaram ratinhos e expuseram uma amostra e um controle, né? O controle ficava no ambiente normal, que a gente sabe que tem radiação de fundo, são doses pequenininhas. E o outro grupo de ratinhos ficava num ambiente estéril de radiação, ou seja, sem radiação de fundo, blindado, não tinha nada. E, segundo o estudo, os ratinhos que viviam no ambiente com radiação viviam mais do que os ratinhos que viviam no ambiente sem radiação. E a partir disso que surgiu esse negócio de hormeses. Na verdade, o conceito de hormeses se aplica a outras coisas também, mas relacionado à radiação foi com base nisso. Então, lá nesse conceito, né, se diz que a radiação ajuda você a eliminar as células mais fracas do corpo e deixar as células mais fortes do corpo por causa disso, dessa dose baixinha. E, bom, a gente realmente sempre viveu num ambiente com um nível de radiação de fundo. Hoje, inclusive, é muito mais baixo do que era tempos atrás. Então, eu acho que o organismo se adapta e talvez até que esse princípio de hormese seja aplicado, né? Então, acho que basicamente é isso. Certinho. Acho que é isso, então. Muito obrigada por ter participado da nossa Que legal. entrevista. Muito obrigada por terem me A conversa convidado. foi Eu muito achei interessante. Também achei. Adorei ter você como convidada. Que bom, eu fiquei muito feliz de ser convidada. Da gente encerrar, divulga o seu canal do Spotify. Sim, divulga o seu. Gente, eu tenho um podcast que se chama Radiação para Leigos, tá? Então, quem gosta de radiação ou quiser saber, né? Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Google Podcasts, tem o Instagram, onde eu publico algumas coisas, que é o Radiação para Leigos, Radion é o nome do podcast, tá? Então, tem várias coisas que eu coloco lá, e até se alguém quiser que eu fale a respeito de algo específico, dá a sugestão lá que eu gravo um episódio e posto lá, porque falou radiação, me chama. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu achei ótimo, sensacional. Aqui, eu acho que parou. Parou aí para vocês? Ainda não. Para mim tá vermelho. Já tá aparecendo.